Bem, amigos da Placar, estamos chegando aqui depois desta polêmica partida envolvendo Corinthians e Juventude pelo Campeonato Brasileiro. O jogo terminou empatado por 1-1. Corinthians está de volta à zona do rebaixamento e desperdiçou mais uma vez a chance de pontuar em casa. A campanha do Corinthians é terrível jogando em Itaquera. Já eu vou trazer os números para a gente ter uma ideia de como está essa campanha corintiana. Bom, lance polêmico, não é? O primeiro lance polêmico aconteceu aos 3 minutos de jogo, na jogada do Jean Carlos, na marcação ali falha do Félix Torres, ele cruza da esquerda e aí o Alan Ruschel, que já tinha se desgarrado da marcação do Fagner, manda a bola para o fundo da rede, marcando o gol do Juventude. Depois, vendo o lance com mais tranquilidade, eu tive a impressão que quem chuta a bola é o Fagner. O Fagner consegue se recuperar, ele toca na bola, a bola bate no Ruschel e entra. Bom, para aqueles que reclamam de impedimento, o lance estaria em impedimento mesmo assim, né? Mesmo assim. Mas o VAR não entendeu dessa forma. O VAR entendeu que o lance foi legítimo, traçou as linhas e constatou, mesmo assim gerando polêmica, que o Ruschel estava em posição legal. Eu, sinceramente, não vejo como conclusiva essa imagem do VAR para dizer que o lance estava em posição legal. Então, há uma contestação do VAR. Aquelas linhas estranhas, né? Uma está no pé e a outra está no ombro. Eu penso que com o ombro o Ruschel estava um pouco adiantado em relação à linha da bola. Bom, a tecnologia está dizendo o contrário, está me desmentindo, enfim, mas essa é a grande polêmica do jogo entre Corinthians e Juventude. E aí a gente traz para o jogo em si, né? Tomar um gol aos 3 minutos, o jogo ficou parado 6, é verdade. Lá no telão, primeiro foi anunciado que existiu impedimento, depois o telão do estádio do Corinthians, a Neoquímica Arena, confirmou que o gol foi legítimo, e isso foi, assim, uma pancada, não é? Para a torcida corintiana, para o time do Corinthians, para o mental, não é? Tomar um gol logo no início, assim, foi um negócio realmente terrível. Aí o Corinthians tentou, Juventude se armou lá de uma forma mais fechada atrás, sob o comando do Ventura, e aí vieram outros lances polêmicos no jogo, né? O Corinthians só empataria a partida no segundo tempo com o gol marcado pelo Pedro Henrique. Mas teve também expulsão do Ruschel. Além do primeiro tempo, aquela expulsão do goleiro Gabriel, né, que faz a falta no Giovani fora da área, e aí o Juventude já começa a jogar com 1 a menos. No segundo tempo teve o lance do Ruschel, que tinha marcado o gol, tomou o segundo amarelo, foi expulso, e aí o Corinthians ficou um bom tempo jogando contra um time que atuava com 9, e mesmo assim o Corinthians não teve forças para buscar esse resultado positivo. A vitória foi um empate heróico da equipe do Juventude atuando na casa corintiana. E o Ruschel também se envolveu num outro lance, tudo aconteceu com o Ruschel, né? Incrível. Num cruzamento, ele estava disputando a bola ali com o Ramalho e ele com o braço aberto toca na bola, né? Até o Salvio Espíndola, que é um especialista em arbitragem, entendeu ali que aquele braço, né, e está na regra, aquele braço foi suficiente para que o árbitro do jogo marcasse o pênalti a favor do Corinthians, algo que também não aconteceu. É verdade que na internet sempre tem aquela história, o apito amigo, sempre ajudando o Corinthians e coisa e tal. Eu estou analisando só o jogo, tá? Até porque eu não acredito nisso. Eu acho que times são favorecidos, são prejudicados, são favorecidos, e a reclamação sempre é seletiva, né? Quando é a favor do seu time, ok. Né? Quando é a favor do outro time, não, nada foi. Geralmente é assim, né? Corintianos pensam assim e os torcedores que torcem para outro time que não seja o Corinthians também pensam assim. Corinthians já foi beneficiado pela arbitragem? Foi. Corinthians está sendo prejudicado e já foi prejudicado pela arbitragem? Sim, né? Isso é fato. Não dá para dizer que um time só é prejudicado ou só é favorecido e vice-versa. As coisas acontecem. Mas no caso específico do Corinthians, que não está jogando absolutamente nada, essas reclamações ficarão mais constantes. Ao término do campeonato, se o Corinthians for rebaixado,
muita gente vai lembrar desse jogo contra o Juventude. Se de repente o Corinthians precisar de um ponto para escapar do rebaixamento e não conseguir, né? Muita gente vai lembrar desse jogo contra a equipe do Juventude. E aí volta a história do mental, né? O time toma um gol aos 3 minutos, né? Diante da torcida, mais de 40 mil pessoas, já é um time que não está jogando absolutamente nada, deu uma melhorada, mas foi uma melhorada que enganou muita gente, né? E aí para recuperar através do mental fica muito mais complicado. Então o Corinthians vive uma situação extremamente difícil sob todos os aspectos, né? Porque quando o time é bom, ele vai ser prejudicado ali, mas ele vai fazer 2, 3, 4 gols no jogo. O Corinthians não consegue, né? O Corinthians não consegue male fazer um. Hoje ainda o Pedro Henrique conseguiu fazer esse gol para dar um empate para o Corinthians não perder em casa, onde o Corinthians tem uma campanha pífia, né? O Corinthians tem 10 jogos em casa, ou seja, disputou 30 pontos em Itaquera nesse Campeonato Brasileiro e conquistou 15, um aproveitamento de 50%. Ao longo do campeonato, 30% de aproveitamento, ou seja, um aproveitamento de rebaixado. E com os resultados da rodada, o Corinthians volta para o Z4, volta para a fase de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Vai ter o Bragantino agora, né? No Campeonato Nacional, depois o Bragantino também pela Copa Sul-Americana, e antes um jogo decisivo nessa quarta-feira por outra competição, a Copa do Brasil, atuando contra o Grêmio, precisando aí da vitória para se classificar. Pênaltis, manda a decisão, o empate, né? Manda a decisão para os pênaltis. Essa é a disputa envolvendo Grêmio e Corinthians nesse momento na Copa do Brasil. Bom, é isso, gente. Jogo polêmico, Corinthians entendendo ser prejudicado, o futebol é pequenininho e a zona do rebaixamento volta a assombrar este gigante do futebol brasileiro, lembrando muito o que aconteceu em 2007. Ainda falta muito campeonato, mas o fato é que o Corinthians não consegue desenrolar, né? Não consegue fazer 3, 4, 5 pontos e tentar, né, ficar numa situação mais fácil nesse campeonato, principalmente porque os adversários diretos estão com 2 ou 1 jogo a menos, 2 jogos ou 1 jogo a menos. Casos de Criciúma, Juventude, né, Fluminense, Grêmio, o Internacional que tem 5 jogos a menos. Então, também há essa dificuldade, né? O Corinthians tem uma pontuação menor do que alguns times como esses que eu citei e com jogos a mais, 2 ou 1 jogo a mais. Então, aí é que está o perigo, né? O Corinthians já está começando a dever nesse campeonato, num campeonato em que ele tem mais jogos do que pontos. E hoje, dormindo mais uma noite terrível na zona do rebaixamento. É isso, deixem o seu like depois desse comentário e acompanhe a nossa programação aqui na TV Placar. 11h30 da manhã, não se esqueçam, em Opinião Placar de segunda a sexta, com o comando do Flavinho Gomes. Eu estou nessa ao lado do Facincani e também do Sormani. Tchau.